Todos veem essa tela aí? Essa tela amarela esverdeada aí? Sim, professor. Então vamos nessa então. Tem um aluno que aparece para mim o nome MTSM, não sei o quê, não sei o quê, eu não sei quem é. Depois eu não vou poder atribuir presença se eu não sei quem é. Bom, mas isso a gente vê mais tarde. Vamos lá então. Conforme nós tínhamos combinado na aula passada, com a autorização da coordenação, nós vamos passar da unidade 3.1 para a unidade 4.1, tá? E Vai pular a unidade 3, professor? Oi? Vai pular a unidade 3? Vamos pular, sim. Mas aí vai cair na prova? Se eu conseguir dar até o final, cai. Aí se não conseguir, não dá, não cai na Não, prova. claro, não dá, né? Não vou cobrar uma coisa que eu não passei para vocês. Ah, Tá? então menos mal, Mas então. o motivo é simples. Tudo que a gente viu em termos de integrais, né, do curso de volume de controle, né, a unidade 3 vê as mesmas coisas, só que no modo diferencial, né, com equações diferenciais. E na integral você trata ah, ah, de um jeito mais agradável as coisas, né? Se bem que integral nunca é agradável. Agora, no diferencial, tudo que a gente viu na unidade 2, a gente vai ver também no diferencial, só que é x, y e z, tá? As famosas equações de Navier-Stokes, né? E é muito complicada, né? Principalmente em aula online, tá? Então, eu consultei a coordenação e eles falaram que eu posso fazer o que for melhor para os alunos. Nesse momento, eu acho que o melhor para vocês é a gente começar com a unidade 4. Não tem problema nenhum, tá? Vamos em frente, então. Bom, essa unidade 4, ela trata de escoamentos internos e externos, viscosos e incompressíveis. E isso é uma coisa que está mais próximo da gente, né? Então, o escoamento em um tubo circular é, sem dúvida, o escoamento interno mais comum, sendo encontrado nos sistemas de saneamento, abastecimento de água, sistemas de refrigeração, e condicionamento de ar, em sistemas de automação industrial pneumática, em irrigação na agricultura, em tubulações industriais, de uma refinaria de petróleo, nos sistemas hidráulicos de automóveis e de aeronaves, até mesmo no jato de tinta de uma impressora e nas artérias do corpo humano, os condutos que transportam fluidos são circulares, né? São tubos. Tem uma razão para isso. Bom, você não consegue ir numa casa de material de construção civil e pedir lá um tubo quadrado, né? Ou retangular, né? Isso não tem disponível no mercado. Se você precisar, você precisa comprar por encomenda. Mas tem algumas razões para isso, né? Bom, primeiro que a distribuição das cargas no circular, ela é, ela é melhor do que nas outras formas. Por exemplo, no quadrado ou no retangular, os cantos são pontos, então, estruturalmente ruins, né? A, o circular não tem esse problema. Além do que, o circular tem a melhor relação área-velocidade, tá? E é fácil de ser fabricado, é fácil de ser armazenado, né? E tem uma variedade de materiais muito grande, né? Então, tanto é verdade que a natureza usa os condutos circulares, né? E por que nós iríamos fazer diferente? Quer dizer que não tem tubo, não se usa tubo de outra forma? Se usa. Quando você precisa fazer, por exemplo, dimensionar
tubos com diâmetro maior do que 1,5 metro, eles não existem. Então, aí dá origem, então, às galerias celulares, que a gente chama. É tudo feito, pode ser feito em concreto pré-moldado, mas também pode ser feito em loco, né? Ah, ah, mas só nessas situações a gente usa, então, outra forma que não seja circular. Ah, além do escoamento em um tubo circular, existem outras situações em que o escoamento interno ocorre e que também são importantes, como no caso de vazamento através de uma folga anular entre um pistão e um cilindro. Isso lembra carro, né? E na lubrificação de mancais de deslizamento também, né? Ocorre num tubo circular. A, a, a parte, por exemplo, de você usar a alavanca do pedal de pé do seu carro para frenar, né, para parar o carro ou diminuir a velocidade, ah, o princípio o princípio de Pascal. Então, é um tubo circular bem fininho que, quando você move, então, o pedal, ele exerce uma determinada força. Essa força ela é multiplicada pela relação de áreas até chegar na lona, vamos chamar de lona, porque é mais fácil, porque hoje não existe isso, mas e, que aplica uma grande força na lona e encosta, então, na roda do carro e, por esse atrito aí, o carro reduz a velocidade ou até mesmo para, né? Então, o tubo circular é tudo de bom, vamos dizer assim. Então, vamos começar, então, com o escoamento interno, tá? A gente vai ver escoamento interno na unidade 4.1, na 4.2 e na 4.3, a gente vai ver, então, escoamento externo. Escoamento externo é quando o fluido, o corpo que você está analisando, ele está imerso, submerso num fluido em escoamento, tá? Então, é um pouquinho diferente, tá? Mas vamos aqui naquilo que a gente está mais acostumado a conhecer, que são os escoamentos internos viscosos e incompressíveis. Quer dizer escoamento interno? Bom, escoamento interno quer dizer que o fluido que escoa está confinado dentro de um recinto, por exemplo, no caso, uma tubulação, pode ser, né? Só que o fluido que está dentro, ele tem escoamento. Quem está sem movimento é o tubo, aquilo que contém o escoamento, tá? E quando fala que ele é viscoso, é que o escoamento deixou de ser ideal, ou seja, quando fala que é viscoso, ele tem perdas de carga, perdas de energia, perda de calor. Espera que chegou, acho que mais alguém aqui. Então, tem perda de energia, perda de calor, tem atrito, tem tudo que um fluido real tem no escoamento, né? E incompressível. É incompressível, a gente trata, então, os fluidos, de maneira geral, os líquidos, como incompressíveis, e os gases, que também é um fluido, como compressíveis, né? Então, fisicamente, né, todo e qualquer material ou fluido, ele é compressível. Mas, no caso da compressibilidade, então, dos líquidos, né, ela é pouco mensurável, né? Então, a gente adota que os líquidos são incompressíveis. Bom, como a gente sempre começa, desculpe, um problema proposto, que a gente vai resolver no final da aula, né? Na presente unidade, temos que uma empresa de engenharia e soluções e mecânica dos fluidos o contratou, você, né,
como especialista que atuará como líder responsável pelo desenvolvimento de todo o projeto que envolva a aplicação de fluidos. E responsabilidade, hein? Como primeiro trabalho nessa empresa, deparou-se com o seguinte desafio: uma empresa fabricante de equipamentos farmacêuticos está desenvolvendo uma máquina enchedora de frascos para determinado medicamento líquido. Esse novo equipamento possui um tubo retilíneo de 5 milímetros de diâmetro, meio centímetro, que liga o reservatório até a saída para o frasco e opera a 40 graus Celsius. Para o seu correto funcionamento, o medicamento, o fluido, né, deve ser transportado do reservatório até o frasco em escoamento laminar. Então, para o correto funcionamento, o medicamento, que é um fluido, deve ser transportado do reservatório até o frasco em um escoamento laminar. Bom, o escoamento ele é interno, tem que considerar, então, a viscosidade, e ele quer que o escoamento seja laminar. Por quê? Porque o escoamento laminar ele é bem comportadinho, quase não tem turbulência, né? As velocidades são baixas, o atrito é reduzido, né? Então, são as condições ideais, então, no caso aí do fabricante de produtos de equipamentos farmacêuticos, né? Que é uma máquina enchedora de frascos. Então, nessas circunstâncias aí, você tem que apresentar uma solução para isso, né? Bom, o que esse fabricante forneceu de dado? Bom, ele disse que a temperatura do fluido é 40 graus Celsius. Esse medicamento possui uma viscosidade dinâmica de 5,3 vezes 10 a menos 3 Pascal vezes segundo. E massa específica igual a 1.225 quilos por metro cúbico. O seu objetivo como responsável por esse projeto é, utilizando-se da criatividade, determinar qual é o comprimento L de entrada, a máxima vazão que vai ocorrer nesse escoamento interno, o correspondente gradiente de pressão, a perda de pressão, a velocidade média, a velocidade máxima e o perfil de velocidades para o qual é esperado escoamento laminar, né? Perfil de velocidade é uma relação entre altura de escoamento e velocidade, né? Isso é um perfil. No caso aí interno, do escoamento interno. Então, do perfil de velocidade para o qual é esperado o escoamento laminar por toda a tubulação da máquina, além de calcular o tempo de enchimento para cada frasco com volume de 20 ml, a fim de estimar sua produção por hora. Bom, o que vai ter que ser feito? Bom, primeiro, identificar quais são as variáveis relevantes para a solução do problema. Como modelar esse problema? Quais as considerações necessárias para a simplificação do problema? Quais as equações deve-se utilizar? Então, mediante a teoria que nós vamos dissertar hoje, então, a gente tem que resolver esse problema proposto. Bom, para quem está chegando agora e Armando, Henrique, Jasson, esse MTSSTASS17, que eu não sei quem é. Professor, eu vou explicar. É meu filho, porque eu não estou conseguindo acessar pelo computador maior. Não, tudo bem, só quero saber quem é. Certo?
Tá Aí o certo. senhor pode desconsiderar, no caso, não bota nada. Tá bom, mas Porque eu quem estou é que tá verificando falando? É o João? o PC. Aí eu Quem tá... botei no telefone, celular, mas eu estou no PC acompanhando. Não, mas quem é que está falando? Jason. Ah, o Jackson. Tá bom, Sim, Jackson. senhor. É porque depois vai aparecer esse nome na lista de presença e eu não vou saber nunca quem é. Só para eu poder identificar, beleza? Sim, senhor. Obrigado. Não por isso. Valeu. Então, para quem chegou agora e quem não, por exemplo, não esteve na aula passada, nós começamos hoje não com a unidade 3.1, mas com a unidade 4.1. Tá? Então, essa mudança foi autorizada pela coordenação e foi para ajudar vocês, né? A unidade 3 que nós pulamos, ela trata, então, de análise diferencial, tá? E é uma matemática extremamente pesada e, a gente estudou, então, na unidade 2, as mesmas propriedades que a gente iria estudar na unidade 3, só que utilizando a integral, que é mais fácil. E na unidade 3 seria, então, diferencial. Então, ela trata tudo, né, com equações em x, y e z, em função do tempo, né? Então, é extremamente complexa. E para chegar num sistema de equações chamado Navier-Stokes, né? Muito complicado. Esse sistema ele é utilizado. Não dá para calcular na mão isso aí, né? Com calculadora. Isso aí só se usa, então, essa análise diferencial em programas de computação, CFD, né? Então, não é, então, o nosso caso. Então, para ajudar, nós pulamos, então, para a unidade 4, que é uma coisa mais fácil de entender, mais fácil de executar. Se sobrar alguma aula, a gente entra na unidade 3, então. Beleza aí, então? Bom. Então, por favor, para desconsiderar a unidade 3, Oi? vai ser desconsiderada a unidade 3. Não, não vai ser desconsiderada. Se sobrar alguma aula no final, a gente entra na unidade 3. Mas, como eu não estou dando, também não vou cobrar, né? Se é isso que você está perguntando. Não cai Então, na no prova. caso, pulou para o 4.1 e vai em frente, né? Isso mesmo. Se sobrar alguma aula, a gente volta para 3, tá bom? Ok, obrigado, professor. Não, nada. Então, vamos lá. Então, essa unidade 4, aí, conforme já tinha dado, ela trata, então, de escoamento interno, viscoso e incompressível. O que quer dizer tudo isso aí? O escoamento pode ser externo ou interno. No caso interno, o escoamento, ou seja, tem velocidade, né? O escoamento de um fluido, ele tem velocidade, ele está confinado dentro de um recipiente. No caso, na maioria das vezes, no caso de um tubo, né? De um tubo, que é cilíndrico circular, né? E dentro dele tem, então, o escoamento de um fluido. Esse é o escoamento interno. E ele é viscoso, porque tem nele, então, perda de carga, perda de pressão, perda de calor, tudo que um escoamento real tem, ele passa a ter também, né? Então, é um tratamento um pouco mais elaborado de escoamento, né? E é incompressível porque os fluidos são incompressíveis, né? Então, a gente vai tratar, então, de escoamento de fluidos basicamente interno, tá? Viscoso, é isso que a gente vai tratar. Então, o fluido líquido é considerado incompressível, então a gente vai tratar de líquidos aqui. O escoamento interno viscoso tem atrito, perdas de energia, perdas de pressão ou carga, e ainda tem calor, perda de calor também. Muito bem. De maneira geral, o escoamento ele é classificado
como interno e externo. O interno é o caso de escoamentos em tubulações, dutos, bocais, difusores, válvulas e acessórios. Esse tipo de escoamento pode ser laminar ou turbulento, classificação que está diretamente relacionada ao número de Reynolds, né? A viscosidade e o gradiente de pressão são efeitos dominantes nesse tipo de escoamento. Quer dizer, então, que o escoamento sempre vai da maior pressão para a menor pressão. E a diferença entre a pressão de entrada e a pressão de saída é a perda de carga, perda de pressão. Tá? É o gradiente de pressão. E o outro tipo de escoamento é o escoamento externo. Nesse caso aí, a viscosidade não tem influência. Tá? Então, a viscosidade, no caso de escoamento interno, ela tem um negócio chamado camada limite, e também tem esteira formada jusante. E trata basicamente o escoamento externo de corpos imersos num fluido que está escoando. Por exemplo, o escoamento do ar na aerodinâmica do seu carro. Tá? O ar está escoando e eu tenho um objeto que está imerso dentro do ar. Né? Como é que isso aí ocorre? O escoamento externo ele é muito utilizado, por exemplo, na aerodinâmica, em túnel de vento, em corpos que estão imersos no fluido, por exemplo, pilar de ponte, que vai estar sujeito, então, à correnteza de água, né? E outras situações assim. Esses são o externo, né? O externo. O externo, na unidade 4.1 e 4.2, a gente vai tratar só de interno. E o externo, que é chamado também de corpos imersos ou submersos, tá? Vai ser a unidade 4.3. Tá? Então, está aqui um pequeno resumo do escoamento interno. Ocorre em um espaço confinado, ou seja, quando o fluido estiver inteiramente limitado por superfícies sólidas. E o externo, o fluido envolve um objeto sólido, também denominado como escoamento em corpos submersos. Isso é externo. O escoamento interno viscoso e incompressível ocorre em fluidos líquidos, onde se considera o atrito e as perdas de energia, ou perdas de pressão, ou ainda perdas de carga. Todos nomes para designar a mesma coisa. Designar que a pressão de entrada é diferente da pressão de saída, que a pressão de entrada é maior que a pressão de saída. E essa diferença é a perda de carga, perda de pressão, perda de energia. Esse escoamento é considerado pressurizado ou sob pressão, tá? Ou ainda em carga, ou sob pressão ainda. Né? E assim escoa da maior pressão para a menor pressão, onde não há efeito da gravidade. Então, no escoamento pressurizado, a gravidade não tem efeito. Isso quer dizer que o escoamento pressurizado ele pode ir de um ponto mais baixo para um ponto mais alto, desde que ele tenha pressão para isso, ou pode ir de um ponto mais alto para um ponto mais baixo. Ele não depende da gravidade, depende das pressões. E esse escoamento é classificado de acordo com o adimensional número de Reynolds, que a gente está cansado de ver já. Que, para esse caso aqui, no laminar, então, é menor que 2.300 e no turbulento maior que 4.000. O número de Reynolds ele depende, então, da viscosidade que você adota, que é tabelada, né? E eu tenho duas viscosidades. Tenho a viscosidade cinemática, que é essa letra aqui grega mu, e tem a viscosidade dinâmica absoluta, que é esse símbolo grego aqui, que é o ni. Né?
Quando eu usar a viscosidade cinemática, o número de Reynolds é a velocidade vezes o diâmetro dividido pela viscosidade cinemática. Isso aqui, se colocar as unidades, vai ser uma dimensional. Quando eu usar a viscosidade absoluta, aí eu tenho que usar a massa específica do fluido. Então, fica massa específica vezes velocidade vezes diâmetro, dividido pela viscosidade absoluta ou dinâmica, que é a mesma coisa. Mas, às vezes, eu não tenho velocidade, eu tenho vazão. Então, eu posso, se o conduto for circular, eu posso trocar essa equação aqui por essa aqui, onde o número de Reynolds é igual a 4 vezes a vazão vezes a massa específica dividido por π, dividido por d, dividido pela viscosidade absoluta. O que foi feito aí simplesmente foi vazão igual a velocidade vezes a área, né? E a área é πd ao quadrado dividido por 4. Então, foi mesclado isso aí para se conseguir calcular o número de Reynolds direto com a vazão. E o escoamento pressurizado, que é o escoamento interno, né? Ele também, além de não ter efeito da gravidade, ele não tem contato nenhum com a pressão atmosférica. A pressão que acontece nesse escoamento é diferente da pressão atmosférica. Isso quer dizer, então, que um escoamento interno pressurizado, ele não tem, ele ocupa toda a seção do conduto, né? Ele não tem, então, espaço para que a pressão atmosférica apareça, tá? Então, o escoamento pressurizado não tem pressão atmosférica, não tem. O escopo, então, da disciplina em escoamento interno, viscoso, incompressível, né? O escoamento plenamente desenvolvido, né? Ou completamente desenvolvido. Recentemente, não é bem recentemente, mas por volta do ano de 1900, descobriram no escoamento um negócio chamado camada ou subcamada laminar, né? Que é um comportamento específico do escoamento quando ele está se desenvolvendo, né? Tudo que a gente viu é para escoamento já plenamente desenvolvido. Mas antes de chegar a ser plenamente desenvolvido, tem algumas fases, né? E uma delas é a subcamada laminar. Esse conhecimento, apesar de estar sendo aplicado recentemente, isso aí já sei desde 1900, é muito importante, muito importante. Então, mudou o jeito de se fazer uma série de cálculos aí por causa dessa subcamada laminar. Por exemplo, ele está falando de Reynolds, né? Reynolds maior de 4.000, turbulento, mas o turbulento ele pode ser liso, rugoso ou de transição, né? Ele é rugoso quando essa subcamada laminar, onde a velocidade tende a zero, próxima às paredes do conduto, ela fica abaixo da altura da rugosidade. Isso tem a ver... Quando esse filme laminar ele encobre toda a aspereza interna do conduto, eu tenho escoamento turbulento de tubo liso, como se internamente não tivesse rugosidade. E quando está entre um e o outro, ou seja, o liso e o rugoso, eu tenho escoamento turbulento de transição. Então, essa subcamada laminar mudou a estrutura de cálculo,
de comportamento e de análise, então, de escoamento interno. Até antes disso, o escoamento só era ou laminar ou turbulento. Com a advida, então, da subcamada laminar, começou-se a especializar mais os cálculos. Mas que importância tem isso? Bom, o escoamento turbulento rugoso, como o fluido tem contato com o escoamento, ele tem perdas de pressão, perdas de carga, perdas de energia mais intensas que o laminar, né? Que é baixo e... Opa, chegou mais alguém aqui. Então, é importante tratar escoamentos sobre esse aspecto, né? Porque ele envolve, então, perda de carga, perda de energia, perda de pressão. Um turbulento rugoso, ele tem uma perda de energia, de carga, maior do que um escoamento com o tubo liso, né? Isso é bem lógico de entender. Então, vamos ver, então, aí o que é como é que começa, então, o desenvolvimento da camada laminar, né? Então, ele começa assim, se você considerar uma placa plana ou um conduto, todo ele, tá vendo aqui, ó, ele começa do mesmo jeito, né? Então, eu tenho uma velocidade constante, que eu vou chamar de U, tá? Ela, a hora que ela entra em contato com a aspereza ou do conduto ou da placa, né? Ela sofre uma redução de intensidade, tá? E a velocidade, então, reduz, né? E esse escoamento que ocorre aqui é um escoamento laminar, escoamento de baixas velocidades, né? Baixa perda de carga. À medida que o escoamento vai avançando, né? O perfil de velocidades vai avançando, ele vai, então, aumentando a espessura e chega um ponto que a gente chama que é a zona de transição, que é a passagem, então, do escoamento laminar para o escoamento turbulento. Mas, mesmo depois que ele está desenvolvido, ele continua, então, com a subcamada laminar. E é essa camada aqui sublaminar que vai dizer, então, se o escoamento ele é turbulento liso, rugoso ou de transição. Tá? E para que isso, então, daqui para frente, é o que a gente chama de escoamento completamente desenvolvido ou plenamente desenvolvido. Tá? A partir, então, que passou dessa fase aqui de escoamento laminar, zona de transição e escoamento turbulento, essa fase aqui é do plenamente desenvolvido. Então, se você pegar um tubo, uma tubulação, né, é isso que acontece aqui, ó. Essa aqui é a fase, então, da subcamada, né? E ela vai, obviamente, em todos os lados. Chega um ponto, então, que eu tenho, então, o comprimento de onde vai se iniciar o desenvolvimento, tá? Então, isso aqui é a aproximação, né? Que é, então, o comprimento de início de desenvolvimento. Depois eu tenho o comprimento de desenvolvimento, que vai, então, do início do escoamento, né, até quando eu vou ter, então, o início do perfil de velocidades normal, com a subcamada laminar, e eu tenho, então, um LE, que é o comprimento de entrada, a partir do qual o escoamento é totalmente desenvolvido. Bom, eu voltei? Não, voltei. Então, esses comprimentos aqui, esses comprimentos, até o escoamento ser totalmente desenvolvido, as equações que vocês viram até agora para tratar escoamento, elas são todas baseadas no escoamento
totalmente desenvolvido. Mas o que acontece antes disso é diferente. É diferente, né? O comportamento é diferente. E é isso que a gente vai ver hoje, né? Como é que a gente trata esse início aqui de escoamento, né? A gente já viu de uma novidade, né? Que é a subcamada laminar, que ela sempre existe, né? E está nos condutos, tá? Ela é fruto, então, dessa passagem aqui. Parece que chegou mais alguém. Então, vamos lá. Estamos tratando, então, de escoamento laminar ainda nessa camada aqui, ó. Esse escoamento aqui, ó. Esse escoamento aqui, ó. Que corresponderia, então, ao LE. LI, tá? Quando o LE é o plenamente desenvolvido, tá? E ele é calculado, então, em função, o comprimento LE, ele é calculado em função do diâmetro e de uma aproximação de uma constante com o número de Reynolds, tá? Então, o número de Reynolds é VD sobre viscosidade, então, para viscosidade cinemática, viscosidade absoluta. Então, quando for laminar, o trecho de laminar eu trato assim. O comprimento de entrada no escoamento laminar vai até o número de Reynolds menor que 2.300. E esse comprimento, esse LE, essa distância aqui, a partir da qual o escoamento é plenamente desenvolvido, ele pode chegar a 140 vezes o diâmetro. Se o diâmetro for de 1 metro, isso quer dizer, se o diâmetro for de 1 metro, isso significa, então, para eu ter o escoamento plenamente desenvolvido, eu poder utilizar as coisas que a gente já aprendeu para escoamento, só depois de 140 metros de tubulação. Mas se eu estiver mexendo com uma tubulação que tem 70, tudo bem, você pode fazer, só que tem que usar essas fórmulas aqui, não mais as fórmulas que você aprendeu. E no escoamento turbulento, ainda nessa fase aqui, ó, essa fase aqui, escoamento turbulento, Reynolds maior do que 4.000, as camadas limite, né, crescem mais rapidamente devido à mistura intensa entre as camadas do fluido. Nesse regime de escoamento turbulento, o comprimento de entrada, LE, é 25 vezes o diâmetro, tá? E menor que 40 vezes o diâmetro. Então, se o escoamento for turbulento, se for laminar, eu preciso, então, para ter o comprimento plenamente dissolvido, de 140 vezes o diâmetro. Se ele for, então, turbulento, então as velocidades elas se aceleram mais rapidamente e o comprimento é entre 25 vezes o diâmetro e 40 vezes o diâmetro. Quando o escoamento é turbulento, a fórmula muda, né? Ele fica assim, o comprimento de entrada, ele dividido pelo diâmetro é igual a 4,4 vezes o número de Reynolds elevado a 1/6. Tá? Só lembrando que aqui é o número de Reynolds, né? E quando o Reynolds for maior que 100.000, ou seja, 10 à quinta, eu consigo calcular também essas distâncias aqui, ó, LI, LD, quando ele for maior do que 100.000. Então, LI dividido pelo diâmetro igual a 10, LD dividido pelo diâmetro igual a 40 e LE dividido pelo diâmetro igual a 120. Só quando o Reynolds for maior que 10 à quinta. Aí vale isso daqui. Fora disso, quando for menor, eu tenho que usar essas fórmulas aqui.
Então, vamos fazer o nosso primeiro exercício aqui. Gostaria que vocês me ajudassem. Esse exercício não está no livro didático de vocês, tá? Então, vamos lá. Considerando um conduto fechado com diâmetro de 13 milímetros e comprimento de 20 metros, que fornece água a uma vazão de 0,3155 litros por segundo, assim, qual a influência da camada limite na entrada? Ele quer saber o que vai acontecer com essa vazão e esse diâmetro na entrada do escoamento. Bom, como eu sempre falei, para a gente resolver um problema, a gente precisa primeiro ler. Depois precisa identificar quais são as variáveis que foram fornecidas. Tá? Bom, falou que é água, massa específica, 1.000 quilos por metro cúbico. O diâmetro foi dado 13 milímetros, tem que transformar em metros, 0,013 metros. O comprimento desse conduto aí, desse tubo, 20 metros. A vazão, isso aqui está em litros, eu divido por 1.000 para ter em metros cúbicos por segundo. Então, é 0,0003155 metros cúbicos por segundo. E a viscosidade da água, a viscosidade cinemática, é 10 a menos 6, 1 vezes 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. Bom, ele quer saber qual é esse espaçamento aqui, esse X aqui, qual é esse espaçamento aí, né? Que é o LE, né? Bom, primeiro, olhando então a fórmula aqui, tem que calcular primeiro o número de Reynolds. Para quê? Para saber se o escoamento é laminar ou se ele é turbulento. Identificando qual é o tipo de escoamento, aí sim eu escolho a fórmula correta. Então, vamos lá. E, cara, não deu a velocidade que eu vou usar aqui, mas eu consigo calcular, porque a velocidade é igual à vazão que eu tenho dividido pela área. E se eu tenho, então, o diâmetro, eu consigo calcular a área. A área é π vezes o raio ao quadrado, tá? Ou o diâmetro ao quadrado vezes 0,25, é o mesmo resultado. E vai dar essa área aqui, ó, 0,00133 metros quadrados. Bom, se eu tenho a vazão, então, que é essa daqui, metros cúbicos por segundo, e a área, fazendo essa divisão aqui, eu calculo a velocidade, que eu vou ter para eu usar aqui no número de Reynolds. E essa conta aqui dá 2,37. Agora já consigo calcular o número de Reynolds. O número de Reynolds é 2,37 vezes o diâmetro 0,013 e a viscosidade cinemática 1 vezes 10 a menos 6. Vocês podem fazer essa conta para ver se dá 30.810, por favor? Deu aí? Tô fazendo aqui, professor. Tá bom.
Deu aí? Sim. Deu? Você aplicou certo aí esse 1 vezes 10 a menos 6, porque se colocar 10 a menos 6, o resultado não dá certo. Tem que colocar aí 0, seria então, deixa eu mostrar aqui. O resultado que vai aqui é... a vírgula está aqui no 1, não está? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, então, 0,501. Se colocar 10 a menos 6, não vai dar certo. Por quê? Porque ele vai fazer 10 a menos 6. Ele vai fazer assim, ó. A vírgula está aqui do 10, 1, 2, e vai dar mais 4 casas aqui. É diferente, tá? Por isso que eu pedi para vocês calcularem, mas se vocês já sabem, ótimo. Tá? Erra muito aqui. Bom, vamos prosseguir então. 30.810 é o número de renda. Ele é turbulento, com certeza. Mas será que ele é maior que 100 mil? Não é. Então, eu vou ter que usar essa fórmula aqui, ó, para calcular, então, o comprimento que ele quer saber, que é o LE dividido pelo D, que é aproximadamente igual a 4,4 vezes o Rênus elevado a 1/6. Então, é essa fórmula que eu vou ter que utilizar. Então, está aqui, ó. O que eu quero saber, então, esse comprimento que eu quero saber, que eu não sei aonde é, mas eu tenho a fórmula para saber, é 4,4 vezes o Rênus elevado a 1/6, que é 4,4 vezes 30.810 elevado a 1/6. E já vou aproveitar e multiplicar pelo diâmetro também para já achar o x aqui, ó. O diâmetro não é 0,03. Isso aqui, para mim, deu 0,32. Para fazer essa conta aí, ó, 1/6 é igual a 0,167. Tá? Tá certo, 0,32. Perceba, então, que essa fórmula aqui, quanto maior for o diâmetro do conduto, do tubo, maior vai ser, então, esse espaçamento, né? Porque ele multiplica direto, né? Multiplica direto. D aqui multiplica direto. Bom. Bom, agora vamos ver, então, o escoamento laminar plenamente desenvolvido, ou completamente desenvolvido. Quando ele ocorre? Ele ocorre nessa situação aqui. Aqui, ó. Então, é chamado de subcamada laminar. Tá? Ele sempre existe no escoamento. Ele pode até tender a zero, mas a espessura existe. Bom, e a gente vai considerar 3 exemplos aqui clássicos de escoamento laminar plenamente desenvolvido. Primeiro, que é o escoamento entre 2 placas paralelas estacionárias, ou seja, são 2 placas, elas estão paradas com velocidade igual a zero, e o escoamento tem velocidade, né? Óbvio. O segundo exemplo, escoamento entre 2 placas paralelas, com a placa superior movendo-se com velocidade constante. Nesse caso aqui, então, eu tenho a velocidade do escoamento e a velocidade de uma das placas. E o que é mais tradicional, e o objetivo principal dessa aula aqui é o escoamento num tubo, né?
Então, o escoamento entre duas placas paralelas e estacionárias. Tudo analisado aqui, ó. Então, eu tenho duas placas estacionárias, né? Ou seja, sem velocidade, velocidade igual a zero, velocidade igual a zero. E o que acontece com uma partícula, então, desse fluido em escoamento, eu posso, então, analisar o escoamento como um todo, né? Ou seja, uma vez que o escoamento é completamente desenvolvido, a velocidade não pode variar em x, tá? Essa velocidade é igual em x, dependendo apenas do y. Isso quer dizer, então, que numa determinada horizontal, a velocidade é igual, mas, aliás, a posição x é igual, mas a velocidade é diferente. É exatamente isso que vai dar o perfil de velocidades, tá? Que mais aqui? Além do mais, só se usa, então, um sistema bidimensional, x e y só. O z é desconsiderado. Tá? Muito bem. Então, quais são as fórmulas que eu uso? Bom, primeiro, nessa situação aqui, que é essa aqui, eu tenho, então, apesar da camada laminar aqui, eu tenho uma força resistiva, tá? A força resistiva que é devido ao próprio fluido e também à rugosidade. Então, eu tenho uma tensão resistiva aí nesse escoamento aí, tá? Essa tensão resistiva, ela pode ser, então, calculada, isso aqui é a letra tal, que ela trata, então, de resistência, né? Cisalhamento em YX, tá? E ela tem essa fórmula aqui para calcular, né? Então, é a viscosidade vezes a velocidade U, que é a função de Y, tá? Porque as velocidades ela tendem a um perfil, então eles variam de ponto a ponto, né? E o comprimento, né? Agora, a gente utiliza essa fórmula aqui, tá? Então, a, a, a vazão, ela vai ser, então, desculpa, a, a vazão, ela vai ser função, então, da profundidade, da altura em que eu estou estudando essa velocidade, que é o A, tá? E a fórmula fica assim, ó, a profundidade, o Y, né, vezes a diferença de pressão, dividido por 12, dividido pela viscosidade, dividido, então, por L. Tá? Então, eu consigo, através dessa equação aqui, determinar velocidade média e velocidade máxima, e também o comprimento aqui e a diferença de pressão, dessa fórmula aqui. Tá? Isso para o escoamento em duas placas paralelas, né? E o escoamento entre duas placas paralelas com a superior movendo-se com velocidade constante, que é o caso aqui. Então, é o mesmo exemplo, só que essa placa aqui ela tem uma velocidade diferente de zero. A fórmula já é um pouquinho diferente, tá? Já é um pouquinho diferente porque aqui, nessa daqui, eu tenho simetria de velocidades. Então, o que acontece aqui numa altura y, também acontece nessa altura aqui. É como se o perfil de velocidade ele fosse parabólico aqui. Então, a velocidade máxima seria no centro aqui. Nesse caso aqui, como esse aqui está em movimento, né? O perfil de velocidade ele tende a ser uma reta, né? E uma reta, quase uma reta, né? Na realidade é uma curva bem abatida, assim. Por quê? Porque a velocidade tende a ser a zero aqui no laminar e aqui também tem o laminar, também tende a ser a zero. Então, ele sai de uma curvinha aqui e volta para uma curvinha aqui.
Então, nesses casos aqui, eu tenho essa quantidade de fórmulas aqui, ó. Tá? E o que nos interessa de verdade é o escoamento em tubo. Quando vocês vão usar um negócio desse daqui? Só mesmo acadêmico, né? O cara pergunta para você qual é a velocidade na profundidade de tanto, né? E você tem que usar as fórmulas para calcular. Né? Mas na vida real, raramente a gente utiliza isso. A gente utiliza daqui para frente, isso se utiliza, que é o escoamento em tubo, né? Bom, então a gente considera, nesses casos aí, o escoamento laminar com reinos menor que 2.300. Tá? Para quando o escoamento dentro do conduto ele já está plenamente desenvolvido e ele tem um raio R, tá? Conforme essa figura. O escoamento é axiométrico, ou seja, que acontece numa posição distante do centro R, também acontece do outro lado. As coisas acontecem radialmente. Tá? Esse escoamento é axiométrico, ou seja, apresenta simetria em relação ao eixo X, de forma que é mais conveniente trabalhar as equações de Navier-Stokes, que a gente não viu, tá? E a equação de continuidade em coordenadas cilíndricas, tá? Que não vai ver desse jeito. Tá? Então, o que ele está dizendo aí? Que eu teria que trabalhar para uma partícula, então, desse escoamento aqui, plenamente desenvolvido no interior do conduto. Eu trabalharia com a partícula aqui, tá? Com análise, com controle de volume diferencial. Tá? Então, tudo que acontece, por exemplo, nesse perfil aqui, isso aqui é um perfil de velocidades, onde vai variando, então, a profundidade, ele ainda tem uma rotação, que é a velocidade angular, além das velocidades, então, lineares que a gente tem, né? Mas não dá para tratar com Navier-Stokes, não é uma coisa que você deve fazer conta. Isso aí é tri-ortogonal, ainda tem tempo, então, tudo que acontece numa partícula, ela ocorre em todas as direções, ainda com a variável tempo. Tá? Então, você tem diferencial em x, diferencial em y, diferencial em t, e todas elas, então, com outro referencial, que é o tempo. Extremamente complicado. Então, está aqui as fórmulas, então, para eu calcular a velocidade em qualquer posição, para ter esse perfil tridimensional, tá? Onde R é a distância da camada e R maiúsculo é o diâmetro, é 2 vezes o diâmetro, tá? E dr é exatamente a espessura que essa velocidade vai corresponder no perfil. A altura desse... Bom, essas daqui são as fórmulas, então, que a gente utiliza para calcular velocidade máxima, velocidade média, vazão, variação de temperatura, de pressão, desculpe, né? Você veja que ela é mais simples, né? Mais simples do que quando eu tenho, então, placas paralelas ou sem velocidade ou com uma com velocidade. Esse aqui é o escoamento que a gente está acostumado a ver, conhecer, né? Então, considerando o escoamento turbulento ainda em um tubo, né? Quando o Reynolds é maior que 4.000 e ele está completamente desenvolvido, o perfil de velocidade, esse perfil aqui, ele é função, então, da profundidade, do raio, elevado, então, do inverso desse coeficiente. Tá? Esse coeficiente é esse daqui, ó. 1 menos 1,7, essa letra aqui é eta, então eta é igual a menos 1,7 mais
1,8 vezes o log do Reynolds na profundidade, na posição da profundidade que você está estudando. Tá? E essa letra N entra aqui, ó. Tá? Então, eu tenho então, a velocidade no ponto e a velocidade, vamos chamar de velocidade média. Então, isso aqui vai dar um perfil de velocidade, alguma coisa desse tipo aqui. E a velocidade média sai também dessa relação aqui, ó. E o assunto complicado, mas ainda a gente tem que ver umas considerações a respeito de escoamento interno em fluido viscoso e incompressível. Bom, algumas considerações a gente tem que levar em conta, então, a energia, a pressão e... Então, se eu pegar 2 pontos, então, desse escoamento pressurizado, que vou chamar de entrada e de saída, vamos chamar a entrada de 1 e a saída de 2, que seria, então, entrada a fluxo e saída de fluxo, ou de fluxo. Vamos chamar de 1, o que acontece, então, na entrada desse escoamento aí, quando ele está plenamente desenvolvido, né? Quando ele já passou, então, o comprimento de entrada, tá? Nessa fase aqui, o que acontece, então? Bom, como eu disse, então, se a gente chamar a entrada de 1 e a saída de 2, então, como a gente sabe que o escoamento sempre vai da maior energia ou da maior pressão para menor energia ou menor pressão, então, esse primeiro termo aqui, que é a entrada, tem, então, uma energia maior do que a energia na saída. Como ele é viscoso, ele perdeu energia ao longo do escoamento. Tá? E essa diferença aqui, ó, gama Z1, isso aqui dá joule por quilograma. Tá? P1 sobre ρ dá joule por quilograma. E V1 ao quadrado sobre 2 dá joule por quilograma. E a mesma acontece na saída. Tá? Considerando só o conduto, né, sem conexão, tá? A diferença entre o total de energia de entrada menos o total de energia de saída é exatamente a perda de energia. Perda de energia. A gente vai chamar de HP, né? HP. Isso aqui dá em joule por quilograma. Mas, se eu dividir essa equação aqui por G, né? Que é a aceleração da gravidade, essa equação fica assim, ó. Divido isso por G, vai ficar Z1. Aqui embaixo vai ficar ρ vezes G, e aqui vai ficar 2G. Quando eu fiz isso aqui, como isso aqui é uma igualdade, eu faço isso nos 2 termos, eu não altero o valor, mas eu altero a unidade. Agora, a gente, quando fez isso aqui é a chamada de equação de Bernoulli, do jeito que está aqui, também vai medir a perda de pressão. Não mais em energia, mas agora em pressão. Pressão de coluna do fluido, de líquido, né? Em metros. Metros de coluna de água, metros de coluna de mercúrio, metros de coluna de querosene, né? É uma pressão em metros, tá? E o outro jeito, então, eu multiplicar. Isso aqui não está... pressão é gama H. Né? Então, se eu multiplicar isso aqui, que está em H, pelo peso específico,
eu tenho, então, essa equação em Pascal, que é pressão também. Tá? E a mesma coisa, a pressão total na entrada menos a pressão total na saída me dá, então, a perda de pressão. A perda de pressão. A perda de pressão em Joule, né? Vocês estão vendo aqui um alfa aqui, ó. Isso aqui para fazer uma correção de velocidade, tá? Por quê? Porque a velocidade ela se distribui de uma fórmula no laminar de uma forma de parabólica e no turbulento numa fórmula diferente, numa forma parabólica de uma forma diferente aqui no turbulento. Esse alfa, então, corrige a velocidade em função, então, dessa forma, tá? Mas, se o escoamento é laminar, alfa é igual a 2. Para o escoamento turbulento, aí já tem que fazer uma continha aqui mais complicada, tá? Mas, se o número de Reynolds for alto, a gente adota o alfa igual a 1. Então, não muda nada. Tá? E se for laminar, o alfa é igual a 2. Agora, depois de tanta conversa, de tanto eu falar, né, a gente já chegou no final da unidade. A gente vai voltar nesse assunto aqui na aula que vem, na unidade 4.2. E, por hora, vamos então, tentar resolver o problema proposto lá no início dessa aula aqui, né? E que é uma indústria farmacêutica, que ela encomendou um projeto. Esse projeto de enchedora de frascos, né, de um determinado medicamento. Esse medicamento ele sai de um reservatório a 40 graus Celsius, passa por uma tubulação, um tubo com diâmetro de... Bom, em algum lugar ele fala em qual é o diâmetro, fala que a viscosidade desse fluido que vai escoar na tubulação, ela tem... a viscosidade é 5,3 vezes 10 a menos 3. Isso aqui é a viscosidade absoluta, que é Pascal vezes segundo. E tem uma massa específica, que é o Rho, de 1.225 quilos por metro cúbico. E ele encomendou, então, ele quer saber qual o comprimento L de entrada, ou seja, o comprimento a partir do qual o escoamento é plenamente desenvolvido, a máxima vazão, o gradiente de pressão, ou seja, a diferença da pressão de entrada da tubulação e a de saída, quer saber a velocidade média, a velocidade máxima e o perfil de velocidades que vai acontecer. Então, ele quer que esse escoamento ele seja laminar. Por que ele quer que seja laminar? Para ter menos perda de pressão e para ter mais controle, já que é uma indústria farmacêutica, tá? E ela vai encher um frasquinho de 20 ml. Se a velocidade for muito alta, não dá para controlar. Então, a velocidade tem que ser baixa e tem que ter um determinado tempo de enchimento, tá? Ele quer que, então, determine qual o tempo de enchimento de cada frasco de 20 ml. Tá? Para quê? Para estimar, então, a produção por hora desse produto farmacêutico. Tá? Então, vamos ver o que foi dado aqui. Bom, primeiro ele quer que o escoamento seja laminar. Então, é menor que 2.300, nesse caso aqui. O diâmetro, ele deu 5 milímetros. Eu só não achei, mas está lá. Que é 0,05 metros, transformando em metros. A viscosidade, 5,3 vezes 10 a menos 3 Pascal vezes segundo. A massa específica, 1.225 quilos por metro cúbico. Ele quer saber o L de entrada, o LE, a vazão máxima, a perda de pressão, que é a perda de carga ao longo desse conduto, que tem 20 metros, né?
a velocidade média, a velocidade máxima, o perfil de velocidades e o tempo de enchimento. Muito bem. Então, vamos começar o enchimento do quê? De um frasco de 20 ml. Então, o volume do frasco é 20 ml, que vai dar, então, 20 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos, tá? Que é 20. 1, 2, 3, são 4 zeros e o 2 em metros cúbicos, tá? Esse valor aqui. A gente indo lá na fórmula, lá, a gente viu que para o escoamento laminar, escoamento laminar é essa fórmula aqui, ó, para eu calcular o LE, né? O comprimento de entrada, a partir da qual o escoamento é plenamente desenvolvido. Então, já... Então, aqui a fórmula. Número de Reynolds. Tá? Número de Reynolds vou ter que calcular. Tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho... número de Reynolds é, utilizando a vazão, essa fórmula aqui. A vazão máxima seria o Reynolds máximo, né, que vai me dar, então, a vazão máxima. Tá? Mas o Reynolds eu tenho, né? O Reynolds foi dito aqui que o escoamento ele tem que ser laminar, ou seja, menor que 2.300. Então, eu tenho isso aqui, 2.300. Tenho isso aqui uma constante. A vazão eu não tenho, mas a massa específica eu tenho. O diâmetro eu tenho, a viscosidade eu tenho também. A minha única incógnita aqui é a vazão, que vai ser a máxima, porque eu usei aqui o Reynolds máximo também, né? Do laminar. Tá? Isso vai dar, então, 3,908 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos por segundo. Transformando isso aqui em ml, né, vai dar, então, 39,08 ml por segundo. Por que eu fiz isso? Transformei em ml por segundo, porque isso aí precisa encher um frasco de 20 ml, e eu preciso saber qual é o tempo. Bom, o tempo para encher esse frasco de 20 ml é 20 ml dividido, então, pela vazão em segundo. Isso quer dizer, então, que esse escoamento, com essas características aqui, ele enche, então, o frasco em quase 1 segundo, né? 0,51 segundos. E ele também quer saber, então, qual é o comprimento a partir do qual, nessa tubulação de 20 metros que vai abastecer o produto farmacêutico no frasco, tá? Qual é o comprimento a partir do qual o escoamento ele é plenamente desenvolvido, onde valem todas essas fórmulas aqui. Bom, essa aqui é a fórmula que eu mostrei, tá? Então, eu tenho tudo aqui, ó. O diâmetro eu tenho, o Reynolds é o máximo, né? Para o laminar, que ele quer laminar, 2.300, e eu consigo calcular, então, qual é esse comprimento aqui. Esse comprimento de desenvolvimento aqui, ele é 75 centímetros, ou 0,75 metros. Muito bem. Então, eu já calculei o LE, que ele quer saber, a vazão máxima, a diferença de pressão. Bom, eu sei que a vazão, ela é, então, por essa fórmula aqui, ó, para escoamento laminar, Q, ó, está aqui, ó, Q, para escoamento laminar, ele é, então, π R a quarta, dividido por 8, vezes a viscosidade, vezes a variação de pressão em X, né? Variação de pressão em X. Então, utilizando essa fórmula aí, eu tenho tudo, né? Tenho, substituindo, então, o dx, né? Ponho o dx, o dp
dx, que é a variação de pressão, que é o que ele quer saber em seguida, que é qual é o delta da pressão. Isso aqui é delta P, né? P1 menos P2 num determinado espaçamento, né? Então, vou ficar com essa constante, com esse valor aqui que eu quero saber, e vou passar todas as demais variáveis para o outro lado da igualdade, tá? Então, vai ficar Q vezes 8 vezes a viscosidade, dividido, então, por π, R a quarta, tudo isso daqui é igual, então, à taxa de pressão na direção X. Substituindo esses valores aqui, que eu tenho todos, né, inclusive a vazão, o π eu tenho, o raio foi dado. O raio foi dado? Foi. Se foi dado o diâmetro, o raio é metade do diâmetro. Tá? E nessas circunstâncias aqui, eu tenho todas as variáveis, e o que eu vou achar com essas variáveis que eu tenho aqui é exatamente a variação, a taxa de pressão nesse escoamento na direção X. Tá? E ela é 13.502,4 Pascal. Tá? Aqui ela saiu com sinal, ficou com sinal negativo. Por quê? Porque está se considerando que então vai perder pressão do início do reservatório de alimentação até o ponto em que vai encher o frasco. Eu tenho, então, uma perda de pressão de 13 kPa, que é isso aqui. Tá? E a última coisa que ele está pedindo aqui, não é a última, é a velocidade, né? A velocidade média. A velocidade média é a vazão dividido pela área. Eu tenho o diâmetro, tá? Que é 0,005, então eu tenho todas essas variáveis aqui. Substituindo, então, eu vou ficar, então, com a velocidade média de 1,99 metros por segundo. O que representa essa velocidade média? A velocidade média representa, então, a velocidade em que isso aqui, a média representa, então, as velocidades extremas e mínimas. Tá? É como isso aqui, a velocidade média é um valor que representa, então, esse perfil aqui. Ó. E aqui também seria assim, ó. Isso aqui no turbulento, isso aqui no laminar. Isso é a vazão média. A gente está acostumado a trabalhar com ela, né? E a velocidade máxima. A velocidade máxima também ela é daquelas equações para o escoamento laminar. E ela diz, então, que a velocidade máxima é o raio ao quadrado dividido por 4, dividido pela viscosidade. Isso aqui é igual à variação de pressão. Mas, então, a velocidade máxima, eu calculando, então, a velocidade máxima, ela vai dar 3,98. O que quer dizer isso? Quer dizer, então, que para velocidade média, nós achamos 1,99, velocidade média aqui, e a velocidade máxima quase 4, tá? Aqui. Tá certo isso. E ele pede também para calcular um perfil de velocidades no trecho plenamente desenvolvido, tá? E isso sai através dessa relação aqui, ó, tá? Que leva em conta, então, a velocidade e a variação de pressão ao longo, então, dessa profundidade. Então, aplicando, então, essa equação aqui, eu vou chegar, então, nessa relação. O que é? Será que eu consigo calcular o perfil de velocidade com isso? Consigo. O resultado disso daqui é a velocidade em relação ao raio, né? Essa velocidade aqui. Deixa eu ver. Essa velocidade aqui. Então, eu vou variando o raio e vou obtendo a velocidade. Eu vou variando o raio e vou obtendo essa velocidade. Vario esse raio e obtenho essa velocidade. Então, eu sou capaz, pelaquela fórmula, só variando
o raio, eu consigo determinar qual é esse perfil de velocidades aí. Tá? Eu sei que a média é 0,6, eu tenho esse raio aqui, então a fórmula desse perfil aí, nessas condições, é essa aqui. Para uma outra situação é diferente, tá? Mas para essa situação é isso aqui, onde eu só vou alterando o raio, tá? Vou alterando o raio e vou calculando a velocidade. Eu altero o raio e calculo a velocidade. Então, eu calculo esse perfil de velocidades aqui. Tá? E ele tem mais um cálculo no livro didático de vocês, que ele quer é o cálculo de torque da potência em um mancal de deslizamento. Tá? Então, isso aqui é um mancal, tá? E isso aqui desenvolve, então, essa peça aqui, ela desenvolve uma determinada velocidade angular, rotação, por exemplo. Tá? O que diz esse exercício? Uma empresa fabricante de mancais de deslizamento, que seria essa parte aqui, ó, esse mancal de deslizamento, contratou você, aluno, para supervisionar a equipe de projetos. Um dos mancais produzidos pela empresa é utilizado no virabrequim do motor a combustão interna que utiliza óleo SAE 30. É um carro, né? Virabrequim do carro. Como lubrificante, é uma temperatura de 99 graus Celsius. Os dados geométricos desses mancais estão mostrados na figura, indicam que ele não está sobrecarga, de modo que a folga é simétrica. Então, a folga entre o tubo e o mancal, ela é constante e é simétrica. E essa folga, ela é de 0,0635 dividido por 2 milímetros, né? Essa folga aqui. O cliente que compra esse mancal para utilizá-lo em seus motores quer saber o torque e a potência dissipada pelo mancal. E você tem que responder. Vamos ver o que foi dado aqui. Foi dado o comprimento do mancal, 31,88 milímetros, transformando em metros. O diâmetro, 76 milímetros, transformando em metros. A folga entre o eixo, esse aqui é o eixo, esse aqui é o mancal, né? 0,03175, que é essa divisão aqui. A viscosidade do lubrificante que vai aqui foi dado, e a massa específica do fluido que vai aqui também foi dado. E está dizendo que a rotação, isso aqui vai girar, esse eixo gira em torno do mancal, é 3.600 rotações por minuto. Muito bem. Como é que a gente resolve isso? Bom, aqui tem que usar, então, a tensão de cisalhamento, que é aquela primeira fórmula que a gente viu, e considerar, então, que eu não tenho variação de pressão no ponto. Tá? Essa é a primeira coisa. E eu consigo, então, por essa fórmula aqui, calcular, então, qual é o ângulo de rotação desse eixo aí. Né? Assim, isso sai em radianos por segundo. Então, eu consigo calcular isso. Tá? Então, agora, se eu conseguir calcular, então, a rotação, né, que é a velocidade angular, eu tenho todo o resto. Tá? Então, só que isso aqui está em minutos, tá? E eu preciso em segundos. Tá? Muito bem. Para transformar isso aqui de radianos para metros por segundo, eu tenho que multiplicar por 2π 3.600, tá? Bom, fazendo essas contas aqui, a minha incógnita passa a ser, então, a tensão de cisalhamento nas direções x e y desse eixo aí. Tá? E
fazendo isso aqui, bom, tensão é Newton por metro quadrado, né? Tensão é Newton por metro quadrado, que pode ser considerado, então, Pascal. O termo certo para tensão é Newton por metro quadrado, mas a literatura usa Pascal aqui, tudo bem. Então, calculei a tensão desse alinhamento nas direções x e y, dessa rotação do eixo aí, como 4,331,6 Pascal. E o torque é a força vezes o raio. Tá? E fazendo, então, o torque em XY vezes a área, vezes o raio, né? Isso aqui me dá, então, o torque. Tá? Fazendo isso aí, eu tenho todas as variáveis aqui, tenho que fazer algumas simplificações. A área é πd vezes L, né? O L foi dado, 31,88 milímetros, desculpa. Então, eu tenho tudo aqui, ó, tenho tudo, os diâmetros, tenho tudo. Então, isso vai dar, então, torque, força vezes o braço, vai dar 1,25 newtons por metro. E ele quer saber também a potência. A potência, ela é a força vezes a velocidade. Tá? A força vezes a velocidade. Bom, a força, a velocidade, eu posso transformar, então, a velocidade angular, que eu calculei aqui em cima, e em velocidade angular, que é a que eu uso aqui, simplesmente multiplicando a velocidade angular pelo raio. Tá? E eu vou ter, então, fazendo essas contas, essa transformação, uma potência de 471 watts. Tá? E acho que a gente respondeu tudo que está sendo pedido aqui. O que está sendo pedido aqui? Saber o torque e a potência do mancal. Tudo resolvido aqui, 471 de potência e o torque de 1,25 newtons por metro. E, ufa, eu disse que o 4.1 é mais fácil. Você imagina como deve ser o 3.1. Se der tudo certo, nós ainda vamos passar por isso aí. Eu vou dar uma aula a respeito de análise diferencial, que é super pesado, mas vamos lá. Vamos responder as questões aqui solicitadas aqui nessa unidade 4.1. Então, ela diz assim, o primeiro exercício, para condutos fechados, tem-se que os fluidos, tem-se que o fluido entra nele com um perfil de velocidades uniforme. E a partir da entrada, devido ao princípio da aderência, tem-se o surgimento da camada limite, que cresce em relação ao comprimento do tubo e termina com a fusão das camadas limites no eixo do conduto. Né? Então, isso aí vai se estender e vai terminar no eixo do conduto, que é o que ele disse, foi isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Começa e vai terminar aqui no eixo do conduto. Considere que o tubo tem 13 milímetros de diâmetro e 20 metros de comprimento, que recebe água de um reservatório e a transporta com uma vazão de 0,3155 litros por segundo e uma temperatura de 20 graus Celsius. Ele quer saber, então, para essa situação aí, qual é o comprimento de entrada, ou seja, o comprimento a partir do qual a entrada passa a ter, então, escoamento plenamente desenvolvido. Então, eu tenho que calcular o número de Reynolds, eu tenho tudo aqui, tenho o número de Reynolds é igual a 4 vezes a vazão dividido por π
pelo diâmetro e a viscosidade. Eu tenho esses 4 valores aqui? Tenho tudo isso aqui. Tenho tudo isso aqui. Isso é dado. Então, eu consigo calcular o número de Reynolds. E, dependendo, então, do valor do número de Reynolds, eu vou calcular o comprimento com uma das fórmulas aqui, ó. Se for laminar, eu vou usar essa fórmula. Se ele for turbulento, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Então, a primeira coisa para resolver isso aí é calcular o número de Reynolds. E eu tenho tudo, né? O número de Reynolds é igual a 4 vezes a vazão, dividido por π, dividido pelo diâmetro e dividido pela viscosidade. Eu tenho tudo isso daí. Eu já calculei isso aí, vai dar turbulento. Portanto, a fórmula que eu uso é essa daqui, tá? Para calcular, então, o comprimento. Então, está aqui, então, o Reynolds é igual a 4 vezes a vazão em metros cúbicos por segundo, dividido por π, dividido pelo diâmetro, que é 0,013, dividido pela viscosidade, então, cinemática, tá? Isso vai dar, então, 30.546, portanto, é turbulento. A fórmula que eu tenho que usar é essa daqui. O Reynolds eu tenho. Aplicando, então, essa fórmula aqui, eu chego, então, que o comprimento que está sendo pedido nessa questão aí é 0,32 metros, 32 centímetros ou 320 milímetros. Então, seria essa daqui, tá? Ele usou o número de casas maior, então seria a alternativa C, que é o comprimento, tá? 31,2. Eu usei menos casas aqui e deu 0,32. Tá? E o segundo exercício, ele trata, então, de um viscosímetro simples. Viscosímetro mede viscosidade, obviamente, né? Diz aí que nesse aparelho aí, se a vazão em volume e a queda de pressão forem medidas e a geometria do tubo for conhecida, a viscosidade de um fluido newtoniano poderá ser calculada nesse equipamento aí. O teste de certo líquido, cuja massa específica é similar ao da água, e um viscosímetro capilar forneceu os seguintes dados. Então, foi pego esse viscosímetro, né? E foi colocado, então, um determinado fluido newtoniano. Fluido newtoniano é aquele que o cisalhamento, as tensões são proporcionais, então, à velocidade. Tá? Então, foi dada a vazão em volume, 880 milímetros cúbicos por segundo, que vai dar 880 vezes 10 a menos 9 metros cúbicos por segundo. A queda de pressão foi dada que é igual a 1 megapascal, que é 1 vezes 10 a sexta pascal. O diâmetro do tubo, 50 milímetros, 0,50 milímetros, que dá, então, 0,005 metros. E o comprimento do tubo de 1 metro. Ele quer saber qual é a viscosidade. Bom, essa fórmula aqui nós já usamos, tá? Então, a vazão é igual a π, diâmetro à quarta, vezes a variação de temperatura, dividido por 128, dividido pela viscosidade e dividido pelo comprimento. Essa fórmula aqui, em fenômenos de transporte, em outras disciplinas que envolvem escoamento, é chamada fórmula de Blausius, tá? Mas, no livro de vocês não está falando nada, eu tenho tudo aqui, ó. O π eu conheço, o diâmetro eu conheço, a queda de pressão eu tenho,
Isso aqui é uma constante. O comprimento eu também tenho. A minha única incógnita é exatamente a viscosidade que ele quer saber. Tá? É só isso aqui. Portanto, a viscosidade, quer dizer, isolando a viscosidade desse lado da equação e levando a vazão para o outro lado da equação, eu fico com essa fórmula aqui, ó. A viscosidade no viscosímetro ela é igual π d a quarta vezes a variação de temperatura, dividido por 128, dividido pelo comprimento, dividido pela vazão. E fazendo essas contas, aí, substituindo, né, tudo que eu tenho, isso vai dar, então, 1,74 vezes 10 a menos 3 Pascal vezes segundo, tá? Que é a viscosidade absoluta dinâmica, que seria a alternativa A, aqui, ó, 1,74 vezes 10 a menos 3 Pascal vezes segundo, que é a viscosidade absoluta ou dinâmica. E, você vê, foi só aplicação de fórmula, né? E o último aqui é um sistema hidráulico que opera em uma pressão manométrica de 20 megapascal e uma temperatura de 55 graus Celsius. O fluido hidráulico é o óleo SAE 10W, é um óleo automotivo, né? Uma válvula de controle consiste, né, em um pistão com diâmetro... A válvula de controle, não é uma, a válvula de controle consiste em um pistão com diâmetro de 25 milímetros e 15 milímetros de comprimento, introduzido em um cilindro, um eixo, na verdade, né, com folga radial média de 0,005 milímetros. Determine a vazão volumétrica de vazamento, ou seja, a vazão que está nessa folga aí, né? E se a pressão manométrica sobre o jato do lado de baixa pressão do pistão for de 1 megapascal. Então, esses aqui são os dados que foram fornecidos, tá? E ele quer saber a vazão que passa, então, entre o eixo e o mancal, para essas condições aqui. Muito bem. A fórmula que eu vou usar é essa daqui, tá? E onde a vazão vai ser, então, L vezes o A cubo, tá? Vezes a variação de temperatura, dividido por 12, dividido pela viscosidade, dividido, então, pelo comprimento, tá? Fazendo essas contas aqui, isso aqui vai dar 56 vezes 10 a menos 9, tá? Metros cúbicos por segundo, tá? E transformando isso em milímetro cúbico, 57,6 milímetros cúbicos, que é, então, a alternativa D. Basicamente, substituição de fórmula, né? Basicamente, substituição de fórmula. Estão acordados aí ou não? Sim, professor. Sim, professor. Bala, hein? Foi bala essa aula, hein? Como vocês dizem aí. Sim, professor. Mas imagine a aula 3.1 como seria. Vocês vão ver. Aquilo lá é de amansar louco, como dizem os antigos aí. Vou parar a gravação.